Toma o seu lugar, fica à vontade, você está na casa do seu Deus. Lembrando que hoje é a quinta-feira das causas impossíveis, dia de nós orarmos. Você que tem uma causa que para você parece impossível, você de casa, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, é aqui na nossa sede regional, na cidade de Sete Lagoas, na Avenida Múcio José Reis, número 25, aqui no centro da cidade de Sete Lagoas. Toda quinta-feira, oramos e buscamos pelas causas impossíveis. Às 8 horas da manhã, culto especial em jejum, às 3 da tarde e também às 19h30. Estamos juntos nesse propósito, nessa campanha, para clamarmos e buscarmos ao Senhor em o nome de Jesus. Avenida Múcio José Reis, número 25, aqui no centro da cidade de Sete Lagoas, em nome de Jesus. E vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos estudando já há algumas quintas-feiras, falando sobre alguns passos que são necessários para nós vivermos o impossível de Deus em nossa vida. Eu falei na semana retrasada desses 5 passos. O primeiro é você ouvir a Deus. O segundo passo é você ser obediente a Deus. O terceiro passo é você clamar ao Senhor. O quarto é você ser uma pessoa esforçada. E o quinto passo é você tomar muito cuidado com o que você ouve e com o que você fala. Então, vem estar conosco e hoje eu quero continuar falando sobre o segundo passo. O segundo passo é ser obediente a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 5, versículo é o de 27. Na semana passada eu falei sobre ouvir a Deus. Na semana passada falamos um pouco sobre ouvir a Deus. Falei que ouvir significa escutar com atenção. Nós falamos desse texto baseado em Deuteronômio, lá no capítulo 28, onde a Bíblia fala lá no versículo 1, que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar cada um dos mandamentos que o Senhor te ordena, lá em Deuteronômio diz que nós seríamos abençoados, que o Senhor nos abençoaria aonde nós formos. Porém, nós precisamos entender que somente ouvir a Deus não é o suficiente. Não, pastor, não é o suficiente. Perdão, eu falei Deuteronômio, mas abre em Tiago capítulo 1, versículo é o de número 22, perdão. A gente vai, já deixa marcado aí Deuteronômio, mas vamos primeiro passar lá em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 22. Se vocês conseguirem colocar aí, por favor, na nova tradução linguagem de hoje, NTLH, coloque isso se você conseguir. Se não, eu leio aqui na minha tradução mesmo que eu tenho aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Acharam aí? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Está na NTLH? Não conseguiu? Tá, eu leio aqui. Diz assim, ó. Eu vou ler nessa tradução, porque ela diz mais o que eu quero falar com vocês. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Vamos ler de novo? Pode continuar com essa que vocês têm aí. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Preste atenção. Eu falei na semana passada que nós precisamos ouvir a Deus. Só que se nós quisermos verdadeiramente vivermos milagres do Senhor em nossa vida,
Nós precisamos sim ouvir ao Senhor, mas aprender a praticar a palavra do Senhor. Até dei um exemplo hoje, durante todo o dia, que tem gente que age com Deus como age com o médico. É aquela pessoa que vai no hospital ou vai numa consulta e o médico fala assim: olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Toma esse remédio, age dessa forma. Aí a pessoa olha para o médico e fala: aham, tá bom. E quando você ainda pega o médico mais atencioso, ele fala assim: deu para entender o que eu falei? E o que a pessoa diz? Sim, senhor, eu entendi, doutor. Só que a pessoa vai para casa e não faz nada do que o médico falou. Adiantou alguma coisa para ela ter ido no médico? Sim ou não, igreja? Não adiantou de nada. Não adianta nada você vir para a igreja, não adianta nada você frequentar um templo religioso, entenda. Não adianta nada se você não estiver disposto a obedecer e a cumprir a palavra que o Senhor está te falando. Quem está entendendo isso aqui? Está dando para entender isso? De nada adianta você ser um frequentador de igreja se você não está disposto a cumprir aquilo que Deus está falando com você. Tem pessoas que estão na igreja há anos, pessoas que entra pastor, sai pastor, vai ano, vem ano, e a vida delas não passa do que é. Por quê? Porque elas são somente ouvintes. Ela até ouve, ela até guarda o que Deus está falando, ela até entende, só que ela não coloca em prática. É igual eu disse, a pessoa que vai no médico, e por melhor que seja o médico, por melhor que o médico seja, por mais especialista que ele seja, se você não fizer a sua parte, vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar de nada. Eu até contei aqui de uma irmã, uma senhora que eu conheci, que ela tinha um problema muito sério de saúde, onde as pernas dela abriam feridas que não cicatrizavam, não se curava, e a gente orava, e ela só piorava, até que o marido dela falou assim: pastor, como é que fulana vai melhorar? O médico falou que ela não pode comer nada gorduroso, mas ela gosta de uma gordura. O médico diz que ela não pode comer doce, ela espera eu sair de casa para enfiar a cara no doce, pastor. Como que ela vai ser curada? Aí passado algum tempo ela morreu. E de quem é a culpa? A culpa é do médico? Não, é da pessoa que não fez a sua parte. Então entra naquilo que Tiago fala. Tiago, ele é bem específico em dizer: não seja somente ouvintes, mas pratique a palavra de Deus. Eu volto a dizer, de nada adianta você ser um bom ouvinte se você é um péssimo praticante. Eu vou repetir, de nada adianta você ser um ótimo ouvinte se você não coloca em prática aquilo que você ouviu. E o próprio Senhor Jesus, ele fala também sobre esse tipo de pessoa em Mateus. Abra aí, por favor, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus é fácil, Mateus está no Novo Testamento. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Vamos dar uma pausa aqui. Quem ouve a palavra de Deus e pratica é comparado a um homem prudente. O que é uma pessoa prudente? É a pessoa que antecipa o fato. É a pessoa que não espera acontecer para ela tomar uma decisão. A pessoa prudente não é aquela pessoa que espera as coisas chegarem no limite
para poder fazer algo. Não, ela antecipa. Eu até estava dando exemplo hoje, como as irmãs que lavam roupa, né? Aí tem irmã que tira aquele dia para lavar roupa de cama aqui, lava cobertor, lava tudo, lava toalha. Aí ela está com o varal cheio de roupa. Só que aonde as roupas secam, não tem cobertura, é aberto. Aí a irmã olha para o tempo e vê o tempo começando a fechar. E ela olha, o tempo está fechando, né? E ó, parece que vai chover. Aí só que o tempo começa a fechar mais ainda, vai enegrecendo tudo, vai ficando escuro o tempo. E a irmã continua olhando e dizendo, ei rapaz, ó, minhas roupas estão tudo no varal, o tempo está fechando, eu acho que vai chover. O que uma pessoa prudente faz em casos como esse? Vai lá correndo e já retira as roupas. Por quê? Porque ela está vendo que o tempo está fechando. E a pessoa imprudente, ela está vendo que o tempo está fechando, aí dá um relâmpago, pá, aquela barulheira, eita, ó, vai chover, está até relampeando. Um bom mineiro dizendo, né? Até relampeando. Aí cai uma gota d'água nela e começa a chuviscar. E ela está olhando para a roupa e diz, eita, minha roupa vai molhar. Está chuviscando, mas ela não tira a roupa. Aí quando pensa que não, o toró d'água cai, molha a roupa dela toda. Poxa, molhou minha roupa, ó. É uma pessoa imprudente. Tem gente que está agindo dessa maneira. Por quê? Porque ela não cumpre a palavra de Deus. Meu irmão, e quando você é um ouvinte da palavra do Senhor, e você cumpre a palavra de Deus, você é comparado a uma pessoa prudente, a uma pessoa que sabe, ela não espera as coisas acontecerem para tomar uma decisão, não. Vamos continuar. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Preste atenção. O Senhor aqui, ele faz uma comparação entre dois homens. Um que constrói a casa sobre a rocha e outro que constrói a casa sobre a areia. Aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. O que constrói a casa sobre a areia é o que ouve a palavra de Deus e não as pratica. Você pode perceber que ambos constroem as suas casas, independente se vai construir na areia ou se vai construir na rocha. Os dois conseguem a façanha de erguer as suas casas. Porém, a Bíblia fala que contra elas vem o vento forte, vem a tempestade, vem a chuva, o rio transborda, bate na casa, é aquela confusão. O mesmo fato acontece com as duas casas. Por quê, pastor? Porque, entenda, não é porque você serve a Deus que você vai deixar de passar por luta. Não é porque você serve a Deus que você vai deixar de passar por dificuldades. Não é porque você serve a Deus que você vai deixar de passar por problemas. Não, a diferença é que servindo a Deus, é que ouvindo a palavra do Senhor e a praticando, por mais que venham as lutas e os problemas, você não sucumbe, você não fracassa, você não cai. Independente se vier ou não as lutas e as dificuldades, se você está firmado na palavra do Senhor, pode vir o que vier, meu irmão, que você vai permanecer de pé. Está dando para você entender isso?
O problema da pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica é que quando vem a luta, ela fracassa. Quando vem o problema, ela sucumbe. Quando vem a dificuldade, os ventos fortes, ela vai cair. É por isso que a gente vê dentro das igrejas pessoas fracas, pessoas que qualquer luta que ela passa, eu vou largar Deus, é melhor. Você pode perceber que a primeira coisa que a pessoa fala é abandonar Deus. Repara, a primeira coisa que vem na boca, na cabeça da pessoa é: eu vou abandonar a Deus. Por quê? É uma pessoa que ela até conhece a palavra, ela ouve a palavra, mas ela não coloca em prática. Eu até falava hoje durante o dia, tem 20 anos que eu estou no Ministério da Graça. Tem pessoas que quando eu vim para esse ministério, já estavam aqui. Elas já estavam aqui nesse ministério. E tem pessoas que quando eu cheguei, a vida delas já não estava uma boa coisa. Os anos foram se passando e a vida delas continuou a mesma coisa que estava antes. Outras, a vida conseguiu ficar ainda pior. Aí você para prestar atenção, por quê? Porque a pessoa é só uma frequentadora de igreja. A pessoa só vem para a igreja, mas ela não pratica. Ela até ouve o que é falado. Como eu falei na semana passada, Deus tem as suas maneiras de falar. Deus fala através da tua palavra, Deus fala através dos seus servos, Deus fala através de um louvor. Ela vem para a igreja, ela até ouve Deus falar com ela através do seu pastor. Mas não adianta nada, porque ela não pratica. Eu costumo dizer que o que muda a nossa vida, preste atenção, o que muda a sua vida, não é tão somente a palavra que você ouve, mas é o que você vai fazer com ela depois que você ouviu. Eu vou repetir, o que muda a sua vida não é tão somente a palavra que você ouve, mas é o que você vai decidir fazer com essa palavra depois que você ouviu. É como você ir no médico, o médico te passar tudo que você precisa fazer e você olhar para a cara dele e falar: beleza, doutor, agora a decisão de fazer ou não fazer o que o médico está falando, a decisão é sua. É por isso que a gente vê mesmo dentro da igreja, você olha para a pessoa e fala assim: nossa, mas fulano está na igreja há tanto tempo, fulano está há tantos anos frequentando a igreja, por que que a vida dela é do que é? É porque ela não decidiu cumprir a palavra de Deus. Está dando para entender isso, igreja? Saia daqui hoje, nessa noite, com algo dentro do seu coração: eu preciso cumprir a palavra de Deus. Eu preciso ser um praticante. Eu tenho que parar de ser só ouvinte. Eu tenho que parar de ser aquela pessoa que só ouve. Não, eu preciso começar a praticar. Eu preciso começar a fazer o que Deus está me mandando fazer. Tem gente que ela tem caderno cheio de anotação de pregação. Tem gente que o telefone é cheio de mensagens. Mas peraí, você tem feito o que Deus tem mandado você fazer através das mensagens que você anota? E tem gente que ainda se pergunta: mas pastor, por que que a minha vida não vai para frente? Por que, pastor, que eu não recebo milagres? Por que que eu vejo fulano sendo abençoado, ciclano sendo abençoado? Por que que eu vejo as pessoas contando testemunhos, mas eu não conto? Vou te mostrar agora, Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 27. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 27. Diz assim: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvir as palavras deste povo, as quais te disseram,
tudo falaram eles bem. Agora olha o versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O versículo 29, eu quero ler na tradução que eu tenho aqui, que diz assim, ó: como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes sempre. Você quer que as coisas comecem a dar certo para você? Você quer que as coisas andem na tua vida? Você quer que as coisas fluam para você? Vou te dar um conselho e vou te dar uma receita. Obedeça a palavra de Deus. É simples. Não tem segredo, meu irmão. Você quer que as coisas fluam na tua vida? Seja obediente. E em tudo. Olha o que Deus fala com o povo através de Moisés. Como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Preste atenção. Deus não está falando assim, olha, quem dera se eles me obedecessem de vez em quando. Quem dera se eles obedecessem a alguns dos meus mandamentos. Deus fala que eles obedecessem sempre todos os meus mandamentos. Então, meu irmão, fique com essa palavra no seu coração nessa noite. Quer ser abençoado? Obedeça a Deus. E obedecer a Deus, às vezes, vai requerer de você renúncias. Obedecer a Deus, às vezes, vai requerer de você, preste muita atenção nisso, esforço. Para obedecer a Deus, às vezes, você vai ter que abrir mão de algo seu. Para obedecer a Deus, às vezes, você vai ter que abrir mão da tua vontade, daquilo que você quer, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Às vezes vai ser cansativo. Você lembra quando o povo estava indo para a terra prometida, que eles tiveram que rodear Jericó? Será que era fácil, meu irmão? Pensa, não. Mas eles tiveram que obedecer. Então, simplesmente obedeça. Mas obedeça a cada palavra. Obedeça em cada detalhe. Tudo o que Deus te mandar, simplesmente obedeça. E você vai ver, as coisas darão certo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Ele bem forte, Ele merece. Isso, dê um louvor de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Bem rapidinho.